Então, boa tarde a todos e a todas, né? Sejam todos bem-vindos a essa nossa formação do SAEB. Hoje nós vamos conversar sobre matemática. Nós tivemos no primeiro semestre a formação de língua portuguesa e agora a gente vai começar a discutir um pouquinho a matemática. Talvez não dê tempo da gente esgotar todas as unidades temáticas, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre umas e fazer um movimento, né? Eu vou trabalhar com vocês o movimento de olhar para essas unidades, que aí fica mais fácil lá no contexto da escola, tá bom? Eu vou fazer um combinado aqui para a gente se interagir. Eu estou sozinha hoje, a minha supervisora provavelmente entre daqui a pouquinho, porque ela estava no trânsito de Taquaritinga para Ibitinga, né? Então ela deve estar no trânsito, mas provavelmente ela deve entrar já já. E eu não tenho ninguém assim para me auxiliar no chat, né? Então eu peço para vocês a gente interagir aqui no chat porque eu estou com o celular, ok? Vou compartilhar com vocês o PPT, depois eu vou mandar um link, né? Para as PCs e para os pessoal dos municípios parceiros, que eu estou muito feliz de ver bastante gente aqui. Eu vou mandar o link com tanto a gravação quanto o material que eu estou utilizando, tá? A pauta de hoje. Então, aí vocês têm tudo na mão, tá bom? Então, vamos compartilhar. Rose, você está pedindo aqui, por favor, a gravação eu coloco no YouTube e mando o link. Vocês podem utilizar no município também, fiquem à vontade, tá? Eu vou mandar para vocês o linkzinho do canalzinho do YouTube lá que eu jogo tudo. Tem até as ATPCs que eu faço do EMAI com o pessoal de matemática, né? Porque a gente na semana C do nosso cronograma, a gente tem uma formação pela diretoria, então fica gravado lá, se vocês quiserem utilizar, fiquem à vontade, tá bom? Depois eu mando o endereço para vocês, tá bom? Então a gente vai fazer esse ATPC, nós estamos no horário de ATPC, né, gente? Por isso que consta como ATPC para vocês, porque vocês estão cumprindo o ATPC de vocês aqui comigo, tá? Os objetivos, vocês vão ver que são muitos objetivos, mas a gente vai tentar dar conta de tudo, ok? Então, a gente espera que, ao final dessa formação, nós consigamos, primeiro, analisar os itens das avaliações externas, nas quais as habilidades requeridas estejam relacionadas, primeiro, à unidade temática espaço e forma. Nós vamos ver duas unidades temáticas, espaço e forma e grandezas e medidas, tá? Estabelecer relação entre as habilidades requeridas pela Prova Brasil e os conteúdos didáticos prescritos no currículo. Depois a gente vai vivenciar situações de sala de aula muito rapidamente, né, gente, porque não dá tempo, que possam aprofundar os saberes dos alunos em relação ao tema. Aprofundar seu próprio conhecimento metodológico, bem como conceitos envolvidos no trabalho com espaço e forma. Aí a gente vai passar para a discussão do procedimento necessário para propor situações de aprendizagem no tema grandezas e medidas, com aprofundamento nos conhecimentos teóricos e práticos. Depois a gente vai para a reflexão sobre a natureza das habilidades envolvidas na prova, revisitar alguns conteúdos necessários, assim como algumas metodologias, e relacionar as habilidades prescritas na matriz com os objetivos de aprendizagem prescritos nos nossos currículos, né? Porque essa é a nossa grande preocupação, que a gente está trabalhando na sala de aula, né? Essas habilidades que nós estamos correndo atrás aí da criançada, depois de toda essa loucura dessa pandemia, voltando agora, né? Muito lentamente, mas voltando. Então, a gente está tentando dar conta de fazer associação disso para que eles consigam, eu falo assim, ó, se eles conseguirem um bom resultado na prova, é um sinal de que eles conseguiram desenvolver todas as habilidades que nós tentamos, né? Vai ser meio que um norte, né? Eu conversei isso com os PCs do ciclo do Estado, né, na sexta-feira, e falei um pouco com eles sobre isso, que vai ser mesmo essa questão, né, de nos nortear, porque no começo, o resultado que nós tínhamos de 2019, ele demonstra uma igualdade de oportunidades dos alunos de aprendizagem, porque estavam todos dentro da escola,
o ensino foi o mesmo, tal. Nessa de 2021, infelizmente, os resultados vão ser muito diferentes, porque as realidades foram muito diferentes. Alguns conseguiram acompanhar aulas online, alguns conseguiram acompanhar as aulas pelo centro de mídias, alguns fizeram só algumas atividades remotas pelo WhatsApp, algumas fizeram algumas impressas e alguns simplesmente não fizeram nada, né? Porque não tinham acesso, enfim. Então, eu falo que a realidade vai peneirar muito, vai ser muito difícil para a gente lidar com toda essa situação, mas vai servir como um norte para a gente, um diagnóstico muito, muito preciso, né? Da onde eles estão e quanto nós avançamos, talvez, nós retrocedemos, talvez aí a gente vai ver a partir do resultado, né? A pauta, então eu vou fazer uma leitura em voz alta, vocês sabem que eu não abro mão, né? Nós precisamos ter essa prática sempre, leituras, boas leituras, né? Depois eu vou fazer da Marta Medeiros, desse livro, Montanha Russa, de 2018, é o mesmo que eu li a outra vez, e a crônica é Uma Vida Melhor que a Encomenda. Depois a gente vai fazer o estudo da unidade temática Espaço e Forma, e depois da unidade temática Grandezas e Medidas, tá? Então aqui tá a Marta, vocês já conhecem a Marta, porque eu já fiz a apresentação dela, né? Essa moça bonita aí, né? Muito legal as crônicas que ela escreve, eu acho que todo mundo tem já leu alguma coisa dela nas redes sociais, tal. Só lembrando, ela nasceu em Porto Alegre, em 61, tal. Ela firmou-se como um grande nome, ela é muito elogiada pelo Milor Fernandes, o Caio Fernando Abreu, então é uma pessoa que a gente vê, às vezes, excertos dela nas redes sociais, né? As pessoas usam frases e excertos das crônicas, mas é interessante a gente fazer a leitura, pegar um livro dela mesmo e fazer a leitura que a gente começa a conhecer um pouco o olhar dela sobre o mundo, né? E essa daqui eu gostei muito, espero que vocês gostem, tá bom? Então, Uma Vida Melhor que a Encomenda. Que dias! Quantas baixas na nossa literatura! Lamentei a morte de João Ubaldo, pois sempre dói a partida de quem ainda tinha muito a contribuir. A morte de um grande escritor é sua obra inacabada. E estou compadecida com a fragilidade da situação do espetacular Ariano Suassuna, em coma até o momento em que escrevo. Porém, usarei esta coluna para falar de uma ausência que me tocou mais profundamente, a do mineiro Rubem Alves, por quem eu tinha enorme afeição, não só pelo que escrevia, mas pelo seu jeito terno, sua desafetação, sua raridade como ser humano. Quanto mais se grita e esperneia por aí, mais atenção eu dou aos singulares que brilham em voz baixa. Domingo passado, comentei sobre o documentário Eu Maior, em que Rubem Alves também participou como seu testemunho. Entre outras coisas, ele contou que certa vez um garoto se aproximou dele para perguntar como havia planejado sua vida, para chegar onde chegou, qual fórmula usou para o seu sucesso. Rubem Alves respondeu que chegou aonde chegou porque tudo o que havia planejado deu errado. Planejar serve para colocar a pessoa em movimento. Se não houver um objetivo, um desejo qualquer, ele acabará esperando sentado que alguma grande oportunidade caia do céu, possivelmente por merecimento cósmico. É preciso querer alguma coisa. Já alcançar é facultativo. Uma vez determinado o rumo a seguir, entra a melhor parte, abrir-se para os acidentes de percurso. Você que sonha em ser um Rubem Alves, é possível que já tenha começado a escrever num blog. Parabéns, pôs-se em ação. No entanto, esses escritos podem conduzi-lo a um caminho que não estava nos planos. Dependendo do conteúdo, seus posts podem levá-lo a um convite para lecionar no interior, a ser sócio de um bar, a estagiar com um tio engenheiro, a fazer doce para fora, a pegar a estrada com um amigo e acabar na Costa Rica, onde conhecerá a mulher da sua vida e com ela abrirá uma pousada, transformando-se num empresário no ramo de hotelaria. Não é assim que as coisas acontecem, emendando uma circunstância na outra? A vida está repleta de exemplos de arquiteta
exemplos de arquiteta que virou estilista, enfermeiro que virou pastor evangélico, estudante de letras que virou maquiadora, publicitário que virou chefe de cozinha, professor que virou dono de pet shop, economista que virou fotógrafo. Tem até gente que almejava ser economista, virou economista, fez uma bela carreira como economista e morreu como economista. A vida é surpreendente. Ariano Suassuna largou a advocacia aos 27 anos. João Ubaldo também se formou em Direito, mas nem chegou a exercer o seu ofício. E Rubem Alves teve até um restaurante. Tudo que dá errado pode dar muito certo. A vida joga os dados, distribui as cartas, gira a roleta. A nós cabe apenas continuar postando. Ela escreveu essa crônica em 23 de julho de 2014, tá? Só para contextualizar, né? Estava falando de algumas pessoas. E é verdade, né, gente? Às vezes a gente faz um plano, que é importante fazer plano, mas a vida joga pra gente em outros lugares. Quantas vezes já não nos aconteceu isso? Mas é assim. Então, vamos lá. Começar o nosso estudo. Então, agora, no começo tem uma parte um pouco, como diz a minha supervisora, um pouco maçante, porque é a parte teórica, a gente precisa conversar um pouco sobre isso, vocês precisam ter esses referenciais para a gente nortear o trabalho, né? Eu não vou voltar lá a questão dos descritores, como nós vimos lá na língua portuguesa, porque a gente já sabe como que é dividido, né? A prova Brasil é dividida pelos descritores e tal. Então, aqui a gente vai só dar uma recapitulada na parte da matemática, tá? A prova Brasil e os itens relacionados a espaço e forma, uma conversa sobre a construção desses saberes. Então, as habilidades que são relacionadas a isso são importantes para a realização da prova Brasil? Sim, né? Porque ela vai nos dar um resultado, né? Um panorama de como está. Mas também é porque ela está ali na vida dos alunos, né? A gente sabe que todo o currículo, hoje mais do que nunca, estamos vendo que o currículo está cada vez mais atrelado à realidade, né? O EMAI já vinha com essa pegada, né? A gente tem muito, graças a Deus, o EMAI como um bom referencial para a gente nessa pegada de estar ligado à vivência do aluno, mas hoje o currículo paulista, né, olhando para ele, ele trabalha lá desde o primeiro ano até quando tiver implementado até o terceiro do médio em espiral, né? Então a gente sabe, hoje eu estava conversando com as PCNPs que trabalham comigo, e essa questão do espiral deu uma base boa, por exemplo, para esse momento em que nós estamos vivendo, em que nos norteia a questão das habilidades, né? Então, ele sendo em espiral, por exemplo, no segundo ano, se não for bem estruturada as habilidades ali, vai ser muito difícil chegar no terceiro, quarto, quinto, médio, enfim, alicerçando, né? Vai construindo. E para a gente, para nós professores, também ficou um pouco menos difícil olhar para trás, olhar para onde eles não estão bem, e aí saber que, né, é aquela mesma habilidade, só que com um grau de complexidade um pouco menor. E aí a gente olha para os materiais dos anos anteriores, né? Então, tudo isso nos mostra que, por exemplo, como está falando aqui, hoje a matemática está presente em tudo, né? Na questão das formas bidimensionais estampadas na camiseta, eles já sabem que a gente vai trabalhar esse tipo de matemática com eles. Não é mais aquela coisa que fica no livro e vai para o caderno. A gente põe em prática, né? E traz embalagem de produto, a gente contextualiza muito e traz para a realidade deles para eles conseguirem explorar a exploração, né? Mesmo as ATPCs que a gente tem feito também tem tentado buscar isso, buscar ajudá-los, né, a buscar isso dentro das aulas, né? A convivência com a exploração de tudo isso é que faz o aluno dar sentido para aquilo que ele está aprendendo, né? E aqui, especificamente falando da unidade temática Espaço e Forma, tá? Por outro lado, as crianças também convivem com o espaço que ocupam o seu cotidiano, né? Então, tá tudo ali, né? Ela pode se afirmar que os conteúdos relacionados ao espaço e forma são velhos conhecidos dos alunos, mas eles não sabem, se não for trabalhado com eles, não sabem que isso está acontecendo, que isso é a matemática, né? E é isso que a gente já falou, essa pegada do EMAI nos ajudou muito nisso, né? A gente não pode perder
E a gente viu que, por exemplo, o Aprender Sempre também veio com essa linguagem, né? A gente não... E isso está passando também para a questão da língua, para a questão das ciências, né? Então, isso está sendo muito bom, né? Para refletir sobre as situações de aprendizagem as quais são desenvolvidas com os alunos, tanto no que diz respeito ao tema abordado quanto ao conteúdo que se pretende ensinar em sala de aula, é necessário considerar os 4 princípios didáticos que determinam uma boa situação de aprendizagem, falada lá pela nossa parceira, nossa, né, que a gente estuda ela sempre, Thelma Weiss, né, que está lá naquele livro Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem. Quais são eles? Os alunos, o que precisa acontecer para uma aula ser, uma aula ser bem dada, para uma habilidade ser bem desenvolvida, enfim. Os alunos precisam colocar em jogo tudo o que sabem e pensam sobre o conteúdo que se quer ensinar, né? Então, às vezes, eu tenho que pensar se a atividade, se a proposta da sequência, enfim, ela está sendo desafiadora realmente ou ela está sendo muito fácil, né? E dentro de uma sala, hoje, mais do que nunca com a realidade que a gente enfrenta, hoje a gente consegue perceber que o quê? Que as diferenças entre os saberes estão muito grandes, né? E aí fica o grande desafio, né, da gente tentar ajudar e agrupar, enfim, os saberes para poder trabalhar. Os alunos têm problemas a resolver e decisões a tomar em função do que se propõe produzir. E essas questões que são colocadas aqui não são só na matemática, na língua portuguesa também, quando a gente vai fazer a proposta de atividade, né? Então, os alunos precisam resolver alguma coisa, precisa ter um problema ali, uma questão para ser resolvida, né? A gente já trabalhei com o pessoal, a TPC, sobre resolução de problemas. Isso tudo torna muito desafiador, a gente sabe como colocar a questão da gamificação no meio, né? Eu acho que a gente não pode desconsiderar nada disso, especialmente na matemática, que a gente tem muita opção, né? Que a gente já conversou bastante sobre muitas coisas e que é colocado no nosso material, que tem algumas referências de jogos, de games. Vocês mesmo dentro da escola, eu sei que vocês socializam e fazem um trabalho bem legal com isso, né, para colocar em prática, então isso é importante, né? A organização da tarefa pelo professor garante a máxima circulação de informação possível, então o planejamento, né, saber a intencionalidade daquilo que você quer fazer, né, você tem que saber exatamente aonde você quer chegar. Talvez o caminho que você tenha que percorrer com determinados alunos seja diferente, mas a gente precisa pensar nisso, né? O conteúdo trabalhado mantém suas características de objeto sociocultural real, sem se transformar em um objeto vazio de significado social. Então, por exemplo, na escola, ele não deixa de ser um conteúdo, mas ele é mostrado para o aluno onde ele vai usar, como ele vai fazer, né? Essas questões são muito importantes, a questão social da aprendizagem, né? Hoje a gente está estudando muito, tem um pessoal que a gente já propôs para o pessoal fazer o curso lá da EFAP sobre educação integral, e fala disso, não é educação em tempo integral, ficar o dia inteiro na escola, não é nada disso que a gente quer falar, é a questão integral de formar um aluno em que esteja preparado para muitas coisas, né? Inclusive, falando agora nessa parte cognitiva, que é onde a gente está pegando aqui, inclusive saber onde ele vai usar o que ele está aprendendo. Isso é muito importante, isso aqui a gente precisa ter em mente, né? Então, por exemplo, o movimento metodológico que é proposto no material do EMAI, por exemplo, em que é feita uma conversa inicial, que se faz o quê? Faz exatamente aquilo que a Thelma coloca no primeiro, pega o que o aluno sabe, para depois, então, desafiá-lo, fazer as propostas. Então, fazer esse movimento garante muito. E às vezes o professor fica pensando em muitas coisas além, né? E não tem necessidade, aquele movimento ali já ia dar conta, né? Então, a gente às vezes tenta buscar coisas fora que não tem necessidade, a gente tem ali o nosso material. Claro que a gente pode complementar sempre, tanto que o livro de matemática que a gente adotou é muito bom, porque complementa muito bem o material do EMAI, né? E aí buscar a gamificação em vários sites que a gente já conversou, né? A preocupação da pesquisadora no 4º item, voltando aqui, que é o conteúdo trabalhado mantém suas características de objeto sociocultural real, né?
é o item justamente que acontece com a maioria dos conteúdos, inclusive no ensino da geometria. Esse ensino, se a gente fosse pegar os livros didáticos antigos, a gente tinha o ensino da geometria lá no final do ano, né? E hoje a gente vê que o EMAI ele vai trabalhando tudo ao mesmo tempo e aprofundando, né? Tornando cada vez mais complexas as questões. Mas não é mais assim estanque, né? Primeiro vamos ensinar números, depois a gente vai ensinar, sei lá, geometria, estatística, enfim. Agora é trabalhado tudo de uma forma em espiral, como a gente fala, né? Então, ele tira esse caráter de descentralização da sala de aula, né? Ele mostra o caráter social da aprendizagem, né? Isso que está falando nesse PPT como um todo aqui, né? E aí trabalha sem pensar muito o que está trabalhando, mas também como está trabalhando, né? É a constante discussão que precisa estar permeando o trabalho do professor, né? Tanto na matemática quanto na língua. Mas aqui na matemática a gente tem um plus, né? Nós que somos do Estado, nós temos algumas pessoas, tem a possibilidade de fazer um ATPC a mais, né? Que é o momento de estudo a mais do EMAI. E eu acho que às vezes a gente meio que banaliza esse horário, e é um horário que precisava ser melhor explorado, né? Porque é um tempo em que vocês, que a gente pensa muito nos grupos colaborativos, e assim como o grupo colaborativo de aluno pode ajudar, porque a gente sabe que os saberes se complementam ali com os alunos, e aquilo é o que fez muita falta na aprendizagem deles nesse distanciamento social da pandemia. A questão do professor, dos saberes do professor também precisa ser aproximado, né? Porque às vezes eu sou boa em uma coisa, eu sou boa em espaço e forma, mas eu não sou legal em estatística. Então, a gente estudando junto, a gente consegue aprofundar, né? Então, eu acho que é uma pegada que a gente não pode perder, né? Eu sei que a gente está numa demanda, assim, muito cansativa, eu entendo super, mas a gente não pode perder, porque esse ATPC, além de uma oportunidade, é um tempo muito bom, é um tempo muito rico, que a gente não pode perder tempo, né? Nós não temos mais tempo para perder, né? A gente já percebeu, com a pandemia, eu acho que a gente já percebeu isso, que ninguém tem mais tempo para perder. Então, já que a gente está ali para estudar, vamos juntar os nossos saberes, né? Então, olhando aqui, a gente vai olhar para esses trabalhos, para essa questão da geometria, né? Da questão geométrica na prática, né? Então, ao concluir o ensino do quinto ano, o quinto ano no ensino fundamental, o aluno deve conseguir observar que o espaço é constituído por 3 dimensões. Isso daqui é minimizando totalmente aquilo que ele tem que saber, né? Que é comprimento, largura e altura, as 3 dimensões. Deve também observar que uma figura geométrica pode ser constituída por 1, 2 ou 3 dimensões. Isso é interessante. A localização de um objeto ou a identificação de seu deslocamento, assim como a percepção de relações de objetos no espaço com a utilização de um vocabulário correto, são também noções importantes para essa fase da aprendizagem. Então, começa lá no primeiro aninho, no segundo aninho, né? A gente está trabalhando aqui a questão do SAEB, que vai ser avaliado o quinto ano, todos, e o segundo ano de maneira amostral, né? Mas aqui começa aquele trabalho, lembra do rabo do burro? É uma questão em que está trabalhando questões como ele falou aqui, de identificação e deslocamento, né? E a gente tem que já desde cedo não infantilizar o vocabulário, muito pelo contrário, trabalhar direita, esquerda, frente e trás, enfim, todo aquele movimento que é feito durante a aula, que é maior barato, aquela aula é maior barato, né? Então eu acho que quanto mais a gente investir e não subestimar os nossos alunos, a gente tem que falar as palavras corretas sempre, né, para que eles tenham familiaridade com isso, porque se cai na prova, por exemplo, e às vezes ele não sabe que aquela palavra era um sinônimo de uma coisa que ele sabia, né, que o professor falava. Então o professor tem que variar o vocabulário matemático para poder dar esse subsídio para o aluno conseguir realizar a atividade com tranquilidade, porque às vezes ele sabe o conteúdo ali, ele sabe a questão, mas ele talvez não entenda ali
o contexto da pergunta. Então, o trabalho com o vocabulário, o trabalho com a leitura de situações problema também é muito importante na aplicação das provas, né? A gente vai olhar aqui para os descritores. São esses descritores que nós temos em espaço e forma, tá? O D1, que é identificar e localizar. O D2, que é identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros. O D3, que é identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados e seus tipos de ângulos. O D4, identificar quadriláteros, observando as relações entre os seus lados, paralelos, congruentes e perpendiculares. E o D5, reconhecer a conservação e a modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área em ampliação e redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas. O trabalho com malha quadriculada é sempre muito bom, né? Então, a gente vê que dentro do espaço e forma são propostas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 descritores. Muito simples. A gente sabe que dentro da prova, esses descritores, eles podem aparecer com níveis de complexidade mais fáceis e mais difíceis, mas eles vão aparecer, de alguma maneira, vai aparecer na prova dos alunos. Então, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa trabalhar com isso. Se vocês olharem esses descritores, eles não fogem às habilidades que são previstas para o ano, né? Para os anos. Na verdade, é para a somatória de anos, né? Porque aí quando a gente faz o SAEB, a gente está avaliando o ciclo, a gente não está avaliando só aquele ano, né? Então, a gente consegue perceber que isso está dentro daquilo que foi trabalhado, ou que ainda vai ser, né? Mas especificamente nessa unidade temática, eu acredito que seja uma coisa que seja, por exemplo, para os alunos que estão no quinto, que farão a prova, não será tão difícil, né? Não será tão fora daquilo que eles já viram, porque eles começaram a ver lá atrás, desde o primeiro, segundo aninho, né? Sobre a habilidade de identificar a localização, movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas, cabe ressaltar que é uma habilidade trabalhada também com a disciplina de geografia, né? Então, às vezes a gente está vendo lá no trabalho, às vezes num trabalho que vocês podem estar realizando, às vezes na aula de geografia, fazer essa questão, porque está trabalhando o que a gente chamava antigamente de cartografia. Tem alguém com o microfone aberto. Ai, obrigada. Então, não, ainda está. Então, é uma questão que eu trouxe isso para vocês, por quê, pessoal? Porque a gente talvez possa aproveitar o trabalho interdisciplinar para puxar essas questões, né? Mas quando a gente olhar para a matemática, é necessário salientar que as características avaliadas por esse descritor se referem ao reconhecimento pelo aluno da localização e da movimentação de uma pessoa ou objeto no espaço, sob diferentes pontos de vista. Né? Então, vou dar um exemplo. Então, por exemplo, a gente vai fazer aquela atividade em que o professor, começando lá do comecinho, né? No segundo aninho. Primeiro ano, eu acho que também tem, mas eu acho que é mais no segundo. O professor está na porta e ele quer chegar até a carteira da aluna Laura. Qual o movimento que ele tem que fazer? Ele tem que andar quantas fileiras, virar para que direção, andar quantos passos, andar quantas carteiras, enfim, né? Aí o professor não está mais na porta, o professor está sentado na mesa dele, ele quer ir para a mesma carteira da aluna, como que é o movimento dele? Então, ele estando em diferentes lugares, né? Segundo o movimento orientador do SAEB, que foi publicado em 2011, que é o último que nós temos, e é esse que está valendo, tá? Essas habilidades são como avaliadas por meio de situações problema, né? A gente sabe que todas as situações que aparecem no SAEB são em situações problema. Eles abordam noções básicas de localização ou movimentação, tendo como referência um ponto inicial. Em croquis, itinerários, desenhos de mapas, então às vezes aparece como um mapa, às vezes aparece como eu já vi, por exemplo, nós já vamos ver alguns modelos, e aí a gente vê as carteiras, a gente vê um auditório, a gente vê uma praça,
a gente vê, às vezes, um mapinha onde tenha um mercado, uma farmácia, enfim, eles dão pode acontecer de várias possibilidades, então por isso que o aluno precisa ter um contexto, né, e um repertório de atividades que ele saiba que não seja só aquele, sempre aquele, né? E também é avaliado o uso adequado da terminologia referente às posições, tá? Pode solicitar ao aluno que identifique a posição de pessoas em uma figura, dada uma referência, ou que ele reconheça e relate um trajeto percorrido, né? Então, essas são possibilidades que podem ser avaliadas na prova do SAEB, tá? Então, aqui, a sala de aula é um importante lugar para traçar com os alunos representações em que eles possam, por meio de situações-problema, aprofundar ideias em relação à movimentação e ao reconhecimento de determinado ponto no espaço. Então, aqui a gente tem nessa figura um modelo daquilo que eu já tinha falado, né, que ficou meio na imaginação e não tinha o concreto, né? Na figura a seguir, o ponto são os próprios alunos da classe. Então, aqui está a representação, a gente vê onde está a janela, onde está a porta, onde está o quadro negro. Então, se a gente vai fazer uma atividade, por exemplo, em que a professora tem que chegar até a carteira da aluna Márcia, qual movimento ela pode fazer, né? Quais são as possibilidades? Se a professora quer ir até a porta para atender a diretora, qual movimento ela deve fazer? Quais são as possibilidades, né? É importante que o professor explore diferentes pontos de vista em relação às posições dos alunos, tá? Então, por exemplo, vocês estão lá na sala de aula com o aluno, e aí fazer essa questão, fazer vários questionamentos. Por exemplo, toma-se como ponto de referência a professora, que se encontra em frente aos seus alunos sentada na mesa. Qual a posição de determinados alunos? Quais os alunos estão sentados à direita da janela e ao lado da porta? Quais estão mais distantes da lousa? Qual é o caminho mais curto que Tânia deve fazer para chegar à mesa da professora? Esses são apenas exemplos de reflexões. Então, às vezes, vocês vão fazer essa atividade com a sala de vocês, né? Vocês estão lá na sala. Então, aí vocês fazerem várias questões, simularem várias possibilidades para que eles tenham bastante facilidade em conseguir se explicar, conseguir resolver os problemas, né? E não só fazer, por exemplo, a gente pode fazer muito isso teoricamente, né? Na parte falada. Vamos lá, vamos fazer com que o coleguinha fale para você quais são os comandos que tem que fazer. Você dá 2 passos à direita, depois vira a carteira, enfim. Mas também registrar isso, passar para o papel, para eles terem essa familiaridade com o registro, né? Localizar informações implícitas nesse texto. Então, eu vou passar para cá. Peraí. É uma habilidade cujo procedimento a ser mobilizado pelo aluno é a leitura e compreensão daquilo que está dito no texto, de forma que a informação possa ser facilmente encontrada. Então, por exemplo, a gente está lá na leitura da situação problema. O professor precisa trabalhar com o aluno a leitura desse texto, a leitura dessa situação problema e como resolvê-la, né? Porque assim como um registro de como ele precisa saber como anotar, ele também precisa saber o que o texto, a situação está pedindo. E também demanda uma questão de leitura, né? De interpretação daquilo que está sendo lido. Em relação aos descritores D2, D3 e D4, vemos a importância de que se observe a natureza dessas habilidades, já que as 3 trabalham com identificação das figuras ou corpos por meio de observação de suas estruturas básicas. O que se espera é que os alunos reconheçam essas estruturas e saibam minimamente descrever e identificar certas figuras bidimensionais e tridimensionais, né? No caso do descritor, identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com as suas planificações, segundo o documento orientador do MEC, que é o do SAEB, pode-se avaliar a habilidade de o aluno diferenciar um sólido com faces, arestas e vértices, que é um poliedro, dos corpos redondos, que é o cilindro, o cone e a esfera, tá?
Essa distinção é feita a partir da visualização dos objetos que os representam com base no reconhecimento de cada componente, faces, arestas, vértices, ângulos, né? Então, desde o segundo ano, eu sei que eles começam a fazer a manipulação, montagem das planificações, eles começam a diferenciar a questão dos corpos redondos com, às vezes eles não sabem que aquilo é um poliedro, não sabem ainda, por exemplo, no segundo ano, terceiro ano, eles não sabem que aquilo é uma face, que aquilo é um vértice, uma aresta, mas eles sabem que eles são diferentes uns dos outros. Por quê? Porque tem a bolinha, né? Eles sempre vão nisso. Então, esse manusear, essa questão de estar sempre na prática ali, eu acho que torna menos complexa essas questões para os alunos. O que a gente precisa é familiarizá-los com como pode ser perguntado para eles, que é isso que pode confundir, né? Por exemplo, aqui tem a Prova Brasil. Eu não lembro, não pus o ano aqui, desculpem. Observe a barraca que Mauro vai levar para o acampamento da escola. Ela tem a forma de uma pirâmide quadrangular. Então, ele sabe que a base da pirâmide é quadrada, né? Qual é o molde da pirâmide quadrangular? Então, olha, ele já vai... Se ele tem a diferença... Por exemplo, vamos supor que ele não sabe o que é uma pirâmide quadrangular, tá? Vamos supor. Mas ele sabe qual é a diferença entre os corpos redondos e os poliedros. Isso já está, essa habilidade para ele já está resolvida, mas ele ainda está um pouco com dificuldade na questão da pirâmide do prisma, né? Porque se a gente for ver, é colocado a é um prisma, né? Que o prisma tem um triângulo, e aí às vezes a cabecinha da criança pode confundir, a gente sabe que pode, mas ele já vai excluir a B e a D, né? Então, ele vai primeiro por exclusão. A gente tem que ensinar isso para o aluno, né? O que você tem certeza que não é, e depois o que é, né? A gente tem que ensiná-los também. É uma leitura isso, né? É uma questão de leitura, como eu coloquei lá. A gente ensiná-los a fazer essa leitura, né? Observe os sólidos geométricos desenhados abaixo. Então, nós temos aí uma pirâmide de base, sei lá, acho que é 8. 3... É 8. Octogonal, aí nós temos um cone, um cubo e um cilindro, um cubo e um cone, desculpa, gente. Aí ele vai perguntar quais são os sólidos, quais desses sólidos são os corpos redondos. Aí a gente vai ver, o aluno tem essa noção ou não tem, né? Aqui, eu acho que essa questão que é do SAEME, de uma prova lá de Pernambuco, eu acho que ela é um nível mais fácil do que essa segunda aqui da Prova Brasil, né? Porque aqui o aluno vai tá subentendido nessa da Prova Brasil que ele já sabe fazer essa diferenciação, né? Para o descritor identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados e pelos tipos de ângulos, a habilidade é avaliada por meio de contextos em que é solicitado ao aluno identificar semelhanças e diferenças entre polígonos, usando critérios com número de lados, número de ângulos, eixo de simetria, enfim. Aqui foi o SAEB de 2013, então nós temos um quadrado, um triângulo, um retângulo e um pentágono, né? Das figuras geométricas acima, quais apresentam todos os ângulos retos. Então, se não foi trabalhado, se a criança não tem, ele pode não saber. Desculpa a participação do meu cachorro, tá? É que meu marido tá chegando, então ele faz barulho. Então, assim, ele pode não saber o que é um ângulo obtuso, ele pode não saber, mas o ângulo reto é trabalhado no quinto ano, né? E se ele souber o que é um ângulo reto, ele vai descartar já o triângulo e o pentágono, né? Então, ele já vai olhar para cá, para o quadrado e para o retângulo, né? Então, ele pode não saber o nome dos outros ângulos, mas ele sabe que aquele é o reto, tá? E, gente, Ana, mas era para o aluno saber o nome dos outros ângulos? Ele poderia até saber, mas se no quinto ano ele sai sabendo que esse ângulo é o ângulo reto de 90 graus, que significa 90 graus, né? Ele sai sabendo aquilo que ele tem que saber para o quinto ano, porque vai se aprofundar depois para o sexto, sétimo, certo? Em identificar quadriláteros, observando as relações entre seus lados,
paralelos, congruentes, perpendiculares, o aluno percebe conceitualmente as diferenças entre os quadriláteros. Por meio das figuras, ele deve ser capaz de reconhecer as características próprias dos quadriláteros principais, que são os trapézios, paralelogramos, losangos, retângulos e quadrados, tá? Então, aqui nós temos essa questão, e está perguntando assim, ó, quais dessas figuras são quadriláteros? E isso é uma coisa que pegava muito, porque quando eu estava na sala de aula, porque muitas vezes esquecia-se, no começo do EMAI lá, se esquecia de trabalhar a nomenclatura, o vocabulário, entendeu? Então, o vocabulário é muito importante. Um quadrilátero, o que é? Qualquer figura com 4 lados, né? Então, por exemplo, um quadrado é um quadrilátero e um retângulo também é um quadrilátero, né? Eu preciso saber trabalhar com todos a terminologia correta para que o aluno se familiarize, porque senão fica muito difícil, né? Fica muito longe do conhecimento dele. E é uma coisa muito simples, quadrilátero, 4, só fazer com que eles consigam, e não é uma vez só falando, são, né, um trabalho assim, mas só fazer com que eles percebam que esse quadri é do 4, né? E a gente percebe que quando eles conseguem pegar isso, fica muito fácil, né? A Prova Brasil aqui, essa questão. Chegando a uma cidade, Fabiano visitou a igreja local. De lá, ele se dirigiu à pracinha, visitando em seguida o museu e o teatro, retornando finalmente para a igreja. Ao fazer o mapa do seu percurso, Fabiano descobriu que formava um quadrilátero com 2 paralelos e 4 ângulos diferentes. Então, aqui está faltando a resposta C, porque na hora de recortar estava na outra página. Mas aí são 4 respostas. Sempre a Prova Brasil aparece 4 respostas para os quintos anos, né? Então, o quadrilátero representa o percurso de Fabiano, qual que é? É o trapézio, né? Então, o trabalho com figuras bidimensionais também é importante, né? Às vezes a gente se concentra muito nas figuras tridimensionais, né? Nessa diferenciação, mas a gente esquece um pouco das figuras bidimensionais, e são muito importantes também, né? As crianças precisam entender essa diferença, né? E saber o nome das principais, como está escrito ali, das principais, né? O trabalho com a geometria no contexto escolar deve acontecer de forma bastante exploratória, porém chama-se atenção para a necessidade de o professor utilizar com seus alunos a linguagem matemática típica da geografia, a fim de sistematizá-la, tá? Então, às vezes a gente explica de uma maneira mais fácil, tal, mas a gente não pode deixar de falar a nomenclatura correta, né? Ângulo, vértice, aresta, né? A gente sempre falava assim, o pontinho, né? Vamos fazer, eu não tenho nenhuma figura aqui, mas o pontinho é o vértice, a aresta é o pauzinho, mas a gente não pode só deixar isso, eles têm que saber a nomenclatura correta, porque senão na hora da prova vai ficar impossível, né? E não é na hora parece que eu fico falando só que é importante a prova, gente, não é isso, mas ele precisa saber, primeiro ele precisa entender, depois ele grava os nomes, tá? Porque isso vai acompanhá-lo até o final, né? E depende da escolha que ele fizer para a vida dele, vai acompanhar pela vida toda, porque se a gente não sabe para que lado, para que área vai esse nosso aluno, né? Então a gente tem que pensar nisso. Além da linguagem matemática, no caso dos poliedros, é necessário que os alunos observem as planificações por meio da exploração de diferentes caixas de papelão, pasta de dente, perfume, presente, que apresentam os mais diferentes formatos para que possam abrir, fechar e observar a figura formada. A gente sabe que no material do Ler, no livro no material do EMAI, no livro de matemática, vem essas planificações, a gente monta com eles, mas é importante eles também manipularem coisas do dia a dia deles, para que eles possam visualizar isso lá no vamos ver, né? Lá na vida deles, né? É importante que o aluno faça os 2 movimentos, tanto a planificação e a construção do sólido, pois dessa forma a habilidade ganha significado. Cabe ao professor fazer com que os alunos pensem sobre a estrutura dos poliedros e, com isso, identifique as várias possibilidades da planificação de um cubo e outros poliedros, enfim, tá? Em relação ao trabalho com as figuras bidimensionais, que eu falei que às vezes a gente relega um pouco, né, deixa um pouco de lado, assim, o documento orientador afirma que é importante que o professor ilustre a presença dos polígonos em diferentes contextos
e a partir da observação e identificação de manuseio dos materiais para a construção de objetos com formas poligonais. E introduz esses elementos que caracterizam o polígono. Então, identificar onde a gente pode ver um retângulo, onde a gente pode ver pode ser um quadrilátero, onde a gente pode ver um quadrado, um círculo, né? Eu lembro que no começo do segundo ano, se eu não me engano, quando começou, eu não sei se ainda tá, gente? Eu não lembro. Mas a gente saía pela escola para localizar as figuras geométricas, né? Então, que o aluno consiga perceber essas figuras, mas também a gente sempre faz isso muito na figura tridimensional, mas também fazer na plana, né? Para que ele tenha essa questão, essa coisa clara da dimensão. O plano, ele está ali desenhado, né? E o poliedro não, ele já é o objeto em si, né? A gente consegue ver todos os lados, as 3 dimensões, né? O professor pode propor a construção de diferentes modelos de pipas triangulares, quadradas, pentagonais. Pode-se também mostrar a presença de polígonos na pintura, na arquitetura, nas sociedades primitivas, nos sinais de trânsito, nos símbolos, logotipos de empresas, entre outros, né? A arte pode ajudar vocês nisso, né? Para o descritor, reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área ou em ampliação. Pessoal, tem um áudio aberto, por favor. Da área em ampliação ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas, pressupõe-se que o aluno reconheça a manutenção ou alteração do perímetro e da área de um polígono em ampliações e reduções de figura. É essa questão que é avaliada, né? Com o apoio do quê? Das malhas quadriculadas. As situações, problemas podem trazer também a transferência da figura de um lugar ao outro, ou ainda a realização de um giro da posição dela. Vale lembrar que o trabalho em sala de aula com o uso da malha quadriculada ainda é bastante incipiente. Então, a gente precisa intensificar mais, tá? O que demonstra o fato de que os alunos sempre apresentarem dificuldades em compreenderem os itens que trabalham essa habilidade. Então, vamos incluir isso na nossa prática, né? No nosso planejamento lá da aula, quando a gente estiver pensando nessas questões, vamos colocar esse trabalho com a malha quadriculada para que isso seja familiar para o nosso aluno. Isso ocorre porque muitos desconhecem que a malha quadriculada e a ideia de ampliação e de redução tendo-a como base. Às vezes a escola, vocês vão falar para mim, Ana, mas a escola não tem, mas a gente pode imprimir, né? A malha quadriculada, hoje em dia a gente pode fazer N coisas, tem até jogos, games online em que a gente consegue trabalhar ampliação e redução, tá? Eu já coloquei isso em um ATPC que eu fiz, tá? Então, é interessante a gente pesquisar, tá? Então, tá aqui o exemplo, tá? Com base na figura 1, Diana desenhou a figura 2, aumentando as dimensões. Então, a gente está vendo aqui a figura 1, e a gente tem que chamar a atenção para o aluno, e isso ele não vai conseguir fazer só olhando, a gente precisa ensiná-lo a olhar, assim como a gente precisa ensinar muitas coisas de leitura, que ele também vai ler essa imagem, né? Então, o que aconteceu com essa imagem, né? Vamos contar os quadradinhos de um, vamos contar os quadradinhos de outro, o que aconteceu com ela? Aí vai as possibilidades, vocês vão jogando as possibilidades. Foi multiplicada, foi dividida, foi por 4, por 2, enfim. A gente precisa habituar o aluno, porque isso é uma questão simples, se você for ver, é simples, mas que às vezes eles deixam de acertar por falta de familiaridade com essa questão, sabe? Eu percebo que é muito isso. Às vezes a gente investe muito em outras questões, em outros conteúdos, né? De outras unidades temáticas, e a gente meio que deixa esse de lado, tá? Então, é um alerta para vocês, tá? Porque é uma questão que geralmente tem muito erro, né? Na malha quadriculada abaixo está pintado de cinza o desenho que Mariana obteve reduzindo a figura. Então, o que ela fez? Primeiro, o primeiro ela ampliou, o segundo ela reduziu, né? Em qual das malhas quadriculadas abaixo está representada uma figura que originou a redução desenhada por Mariana? Aqui é a resposta B. Como ele vai saber que é a resposta B? O que aconteceu? Foi dividida por 2, né? Então, a gente precisa pensar nisso, né?
Como eu vou explicar isso para o meu aluno? Né? Como que eu vou fazer com que ele reflita sobre isso? Porque se não houver reflexão, não houver ali o choque de ideias, não houver isso, ele vai ouvir você falar, como tudo, né? Se ele não tiver reflexão, se ele não pensar sobre a coisa, ele ouve e passa. Como pra gente. Se a gente não presta atenção, se a gente não desafia, se a gente não coloca em prática, a gente também fica, passa pra gente, não tem jeito. Isso é do ser humano, né? Portanto, os alunos devem ser convidados a produzirem figuras em malha quadriculada, reduzindo-as ou ampliando-as, assim como situação-problema nas quais eles precisam ler e operar com os dados apresentados, né? Muitas vezes, na sala de aula, o professor trabalha com a construção e produção de figuras, bem como a sua ampliação e redução. Mas, como a prova é de leitura, né? Lembrando que a nossa prova do SAEB é de leitura, tanto a de português quanto a de matemática, né? Compreensão e aí sim operação dos dados expressados nos itens, é necessário que se proponha também situações de leitura para os alunos mobilizarem esses procedimentos de resolução. Se a gente não ensiná-los a fazer essa resolução, muito provavelmente eles não vão conseguir, né? Agora eu vou propor uma interação rapidinha no chat, porque a gente tem mais uma unidade temática para conversar. E aqui eu vou pedir para vocês escreverem para mim, tá? O trabalho com as formas em sala de aula, que diz respeito ao desenvolvimento do conhecimento geométrico da criança nos anos iniciais, deve ser exploratório, né? Ou seja, de maneira que os alunos possam estar inseridos em situações no dia a dia em que a geometria se faça presente. Pensando no desenvolvimento dos conhecimentos geométricos, assim como na apropriação da linguagem matemática, como você pode colaborar para que os alunos desenvolvam tais conhecimentos em sala de aula? Vai me dando, não precisa formular grandes respostas, vai me dando ideia aqui, vai me dando ideia que eu vou socializando com todo mundo, tá? Por favor. Vou esperar, vou dar 5 minutinhos, tá, pessoal? Porque já é 18h27. A gente tem meia hora. E eu vou ver quantos PPT eu tenho ainda. Vamos lá, quem vai ser o primeiro? Como que vocês podem colaborar para que os alunos desenvolvam esse conhecimento em sala de aula? Ninguém? Ninguém vai colaborar comigo? Ah lá, Rosângela, valeu. A partir da observação de objetos existentes na sala, observando as formas ao nosso redor, no próprio ambiente, é isso aí. Quem mais? Quem mais? Só observando? Não que observar não seja importante, né? É muito importante. Mais alguém? Chamar pelo nome, hein, professoras? Aí, mediante observação, manipulação. Leia, Tisa, valeu. É isso aí, gente. É o que a gente conversou aqui. Eu queria ficar mais conversando, ouvindo mais vocês, mas essa formação ela é bem densa. Eu tenho bastante coisa para passar. Então é isso mesmo, pessoal. Eu vou sistematizar com vocês aqui. Então, a observação é um ponto inicial muito grande, muito importante, que a gente não pode desconsiderar. E às vezes a gente fala, mas lá no segundo ano, no terceiro, eles já fizeram, então não vou fazer mais no quinto. Às vezes esse aluno, no segundo, no terceiro, não estava pronto para enxergar tudo isso. Montar e desmontar embalagens, construindo sólidos geométricos, é isso aí. Então, vou sistematizar aqui. O trabalho com a geometria nos anos iniciais deve se dar de forma exploratória para que os alunos possam, de maneira geral, se apropriar da linguagem matemática presente na exploração das formas geométricas. Então, como você colocou aqui, ó, falando o nome dos objetos da sala e comparar com sólidos geométricos, muito bem. E falar o nome dos sólidos geométricos e falar... usar a nomenclatura correta, usar os nomes corretos, né?
vértice, aresta, face, né? Isso ser normal para eles, né? Desse modo, os alunos traçam uma trajetória importante de reconhecimento das formas geométricas presentes na vida. Aí eles vão, quando eles começarem a perceber na vida deles, eles chegam na aula falando para vocês, né? Nesse sentido, é necessário que se explore situações nas quais os alunos possam vivenciar de maneira concreta como as formas geométricas bidimensionais e tridimensionais estão presentes, tá? Essas formas geométricas, muitas vezes, são trabalhadas com materiais estruturados e manipulativos, como os blocos lógicos e os sólidos geométricos. No entanto, é forçoso que se utilize esses materiais com certa precaução, já que é mais eficaz que se estabeleçam relações das formas com a vivência dos alunos. Contar o número de lados de uma figura, observar seu tamanho, analisar as diferenças e similaridades, entre outras práticas, são tarefas essenciais, tá? Então, na questão dessa unidade temática, eu acho que a gente conseguiu sintetizar bem. E a gente, Ana, isso foge da ideia do que a gente tem que trabalhar na questão da geometria, sem pensar, não vamos pensar, não estamos falando de Saeb hoje, não, né? A gente está pensando no trabalho do nosso currículo, né? E graças a Deus, eu falo, não sei, graças a Deus, que o nosso currículo hoje olha todas as unidades temáticas de uma maneira mais tão importante uma quanto a outra, né? Porque hoje a gente sabe que os números não são mais importantes que as formas, né? Isso é importante. Outra coisa, o EMAI e toda essa visão da matemática nos tornou mais próximos da matemática, nos aproximou, tornou a matemática menos difícil, mais prazerosa de ser ensinada, né? Como a gente já conversou N vezes, que o EMAI nos aproximou muito. Eu aprendi matemática com o EMAI, estou falando como professora. O EMAI, ele me deu prazer em ensinar matemática, né? Eu percebi que a matemática não era só para os gênios. Então, é essa aproximação da matemática com a vida do aluno que é importante, que a gente precisa mostrar. Mas sem fugir da questão de sistematizar, né? A gente não pode perder o foco, né? A gente tem que, lógico, mostrar na vida do aluno, mas a gente não pode perder o foco, porque a escola vai ser cobrada de algumas maneiras e precisa, a gente não pode falar, a bolinha, a gente tem que falar o quê? A esfera, né? Ele tem que saber que aquilo é uma esfera, entendem isso? Então, primeiro saber que a bola é a bola, e depois que a bola se chama esfera, né? Enfim, trazer esse mundo acadêmico assim para a vida, para ele conseguir se virar em seja lá o que for que ele for fazer, né? Agora a gente vai para essa unidade temática grandezas e medidas, que também é bem legal, mas que é um pouco mais complexa, eu acho, pela questão da amplitude que ela pode oferecer, né? A gente consegue estudar várias coisas com grandezas e medidas, né? Então, as habilidades relacionadas ao tema grandezas e medidas, previstas por meio dos descritores de habilidades da Prova Brasil, são necessárias para a interação também na vida cotidiana. Isso não vai fugir nunca, né? E eu acho que a gente consegue até em algumas unidades de medida são muito próximas dos alunos, né? A gente já estudou isso bastante nas nossas ATPCs, né? Essas grandezas e seus instrumentos de medição estão presentes no cotidiano, né? A exemplo disso, em uma ida ao supermercado, encontramos diferentes recipientes nos quais estão acomodados óleo, refrigerante, enfim, que está em litro e mililitro. Essas são as unidades de medidas padronizadas para representar o quê? O volume. O supermercado é um espaço privilegiado para observação e reflexão desse tema, já que existem os mais diferentes produtos utilizando a medida da massa, né, o grama e o quilograma. É comum observarmos rótulos em que as medidas padronizadas estão presentes, como o feijão, o arroz. Então, a gente consegue perceber várias unidades de medidas, diferentes unidades de medidas. O supermercado aqui ele pegou como um exemplo, né? Mas que é um exemplo em que a gente consegue fazer um estudo bem amplo de tudo isso. Então, vamos lá. Nas gôndolas do supermercado possuem inúmeros produtos que são medidas as grandezas de massa, capacidade e comprimento. Então, a vassoura aqui, ela de 60 centímetros ela mede, né? Ali a gente tem o arroz, a farinha,
acho que é feijão, enfim, né? Que a gente mede em quilograma a grama. Aqui a gente tem os refrigerantes, os chás, os sucos, enfim, que é litro e mililitro. Então ali a gente consegue, e o aluno tem muito acesso a isso. Isso é muito comum ao aluno, né? E a gente sabe que quando a gente está trabalhando isso com o aluno lá, é bem próximo, ele consegue transportar. Eu já tive muitas boas práticas que me foram mandadas, né? Que até socializei muito nos ATPCs, de aulas muito bem trabalhadas, muito bem exploradas nessa questão, né? Além do supermercado, outros espaços são excelentes para pensarmos nas grandezas e suas medidas, como as casas de materiais de construção, postos de gasolinas, bares, lojas de conveniência e laboratórios. Não temos como conceber o mundo sem que as medidas dessas grandezas estejam presentes, não dá mais, né? E na escola é necessário o trabalho com diferentes práticas sociais, olha lá, esse nominho sempre aparece, sociais, estabelecidas com esse tema, para que as crianças possam estabelecer relações diretas com o conteúdo da vida. O grande desafio da escola e da criança é ensinar a aprender a matemática para o seu uso na vida e não meramente repetir as formas e os algoritmos, né? Fazer a matemática aquela coisa escolarizada. As medidas surgiram da necessidade de se estabelecer comparações, né? Lá no começo foi para fazer escambo e tal, e depois vieram as unidades de medidas mais, tem as não convencionais, e aí foram se estabelecendo as convencionais até a chegar ao que nós estamos hoje. Eu sei que na pandemia, eu vi muitos vídeos e não, eu tenho certeza que não vi todos os que eu gostaria, de que essa unidade temática foi muito trabalhada dentro da pandemia, porque era uma questão em que vocês conseguiam fazer muito com as crianças nas receitas, né? Quando vocês trabalhavam a questão do grama e quilograma, litro e mililitro, né? Vocês trabalhavam medidas, medir toalha, medir, enfim, cortina. Outro dia eu vi fotos de professores fazendo a medida de quadra, da sala de aula, enfim, trazendo mesmo para a realidade, né? E eu acho que isso é o que faz a diferença para que eles compreendam, né? Não fica só ali no papel, quando ele fica muito abstrato para ele, fica muito fora. A gente tem que entender que a gente precisa trazer para a realidade do aluno ali, para ele compreender. Depois que ele compreendeu, aquilo se torna mais prazeroso, mais gostoso. A gente pode ver que quando eles se envolvem, quando eles entendem, eles se envolvem mais, né? Bom, as grandezas e suas medidas estão presentes no cotidiano das pessoas, bem como os instrumentos e recursos utilizados para as medições. O quadro nas grandezas. De temperatura, unidade de medida grau, o instrumento é o termômetro. A grandeza comprimento, metro, quilômetro, centímetro, palmo, né, passo. Já vi muito pedreiro medir 1 metro por passo. Instrumentos, fita métrica, trena, enfim. Grandezas, a massa, a unidade de medida grama, quilograma, miligrama, remédio, né, miligrama. Instrumentos, a balança. As grandezas, capacidade, a balança, nossa, me dói na alma quando eu subo não vamos mudar de assunto. Grandeza, capacidade, litro, mililitro. Os instrumentos, litro, conta-gotas, né? Na sala de aula, o trabalho com o tema grandezas e medidas deve ser iniciada com base nas situações de uso, principalmente aquelas vivenciadas no dia a dia. Então, eu vou ler algumas só para a gente recapitular, porque eu sei que isso já é feito, mas preciso falar. A medida de temperatura tendo como recurso o termômetro. Então, quando a gente vai trabalhar a temperatura, a gente tem que ter um termômetro, né? Na escola que eu trabalhava, eu fiz a caixa da matemática, né? Por quê? Porque eu deixava dentro das salas de aula todos os instrumentos em que os professores iam utilizar. Então, por exemplo, eu via nos segundos anos e deixava uma caixa ali. Enfim, cada escola tem um jeito de se organizar, mas precisa ter, né? Porque senão, como que eu vou mostrar para o aluno como que é a medida digital, a medida daquele termômetro de mercúrio? É impossível, né? Também fazer uma escala de dias, né? Os dias e medindo a temperatura para ver essa variação, enfim.
Medida de tempo por meio de uso do relógio digital e analógico, dos calendários, da apropriação da sucessão dos dias e das noites. Então, em todas as salas de aula precisa ter um relógio, né? Precisa ter um calendário, precisa ser explorado, enfim. O comprimento de um objeto, e não é só no segundo, terceiro ano, a gente precisa explorar, aumentando o grau de complexidade dessa exploração, mas a gente precisa explorar sim, né? O comprimento de um objeto na sala de aula, carteira, mesa do professor, altura da classe. O professor de educação física, eu lembro que no começo do ano ele media os alunos, né? Então, fazer essa comparação. Depois, a massa de um corpo por meio da utilização da balança analógica e digital. Então, a escola precisa ter uma balança, ela precisa ter uma balança daquelas que é o ponteirinho, porque eles vêm. Eu sei que a maioria nos supermercados, nas farmácias, nos açougues é digital, mas eles precisam saber, precisam conhecer. A capacidade de um vasilhame, então pegar 1 litro, levar a garrafa de 2 litros. Eu já vi vocês fazendo várias aulas mostrando, né, quantos copos de 200 ml vai em 1 litro, enfim. É super legal essas aulas, eu acho que isso que faz a criançada depois conseguir sistematizar de uma maneira bem tranquila, né, quando eles visualizam aquilo. Para que os alunos possam explorar múltiplas vivências a respeito da relação entre massa e volume, é de costume, por exemplo, utilizar um vasilhame que comporta 1 litro e enchê-lo com produtos de massas distintas, entre elas água, leite, óleo, areia, pedra, farinha. A ideia é que possam observar que todos os produtos utilizados para preencher o vasilhame apresentam pesos diferentes ao colocarmos cada um em uma balança. Isso se dá pelo fato de que cada produto possui uma massa diferente, né? Então, é uma experiência bem legal de se fazer, tá? Os fundamentos desse tema, assim como as competências que devem ser desenvolvidas e esperadas para os alunos ao final do 5º ano, refere-se à compreensão das convenções de medidas usuais. Então, o que a gente quer que chegue no final do 5º ano? Que ele compreenda as medidas usuais, né? A gente vai fazer todo esse trabalho lá na mão na massa, enfim, para que ele consiga compreender, tá? Utilizando recursos próprios, não convencionais, né? Ou, na verdade, a gente precisa que eles consigam os convencionais. Mas se eles não conseguirem, que eles consigam se virar de uma maneira que consigam resolver o problema, tá? É aquela questão das estratégias pessoais, né? Além disso, trabalha-se o cálculo de perímetro, de área, reconhecimento e utilização de valores monetários, por meio da resolução de problemas que envolvem o uso do sistema monetário brasileiro, as situações de compra, venda e troca de cédula de moedas, que também eu acho que é uma questão razoavelmente fácil para os alunos, quando a gente faz essa questão de trabalhar com o dinheirinho, com as moedas, enfim, porque isso é uma coisa comum na vida deles, né? Eles pedem um dinheirinho para ir na cantina, né? Eles sabem essa relação, né? Eles conhecem essa relação. As habilidades relacionadas aos descritores do tema grandezas e medidas estão descritas nesse quadro aqui, ó. Então, nós temos a D6, D7, D8, D9, D10, D11 e D12. Elas todas são de grandezas e medidas, tá? São do tema descritores dessa habilidade. Quando a gente vê D, é descritor, né? Descritor 6, estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou não. D7, resolver problemas significativos utilizando unidades de medidas padronizadas, como quilômetro, metro, centímetro, milímetro, quilograma, grama, miligrama, litro e mililitro. A D8, estabelecer relações entre unidades de medida de tempo. D9, e gente, essa D8 aqui foi uma dos descritores em que teve, por incrível que pareça, teve muitos problemas na última edição do SAEB, tá? Às vezes a gente acha que é uma coisa que talvez esteja resolvida e não está. É uma questão que às vezes a gente tem que prestar atenção. Por quê? Não talvez por causa deles fazerem a questão de saberem a medida de tempo, mas talvez por causa deles não compreenderem, não conseguirem compreender como é perguntado. É por isso que a gente tem que voltar lá na questão da leitura e ajudá-los a aprender a fazer a leitura dessas situações problema, tá?
A D9 é estabelecer relações entre o horário de início e término e o intervalo da duração de um evento e acontecimento, que também é uma coisa que pega. D10, um problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro. D11, resolver problema envolvendo o cálculo de perímetros de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas. Esse também pega um pouquinho, porque eles confundem o quê? O perímetro com a área, né? Então, quando a gente trabalha ali na malha quadriculada, a gente consegue fazer um trabalho bem legal, porque consegue mostrar visualmente para o aluno a questão da área e do perímetro, tá? E o D12 é o cálculo do perímetro. Não, perdão, da área das figuras planas, tá? Então, sobre a habilidade de estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medidas convencionais ou não, cabe ressaltar que se relaciona ao processo de apropriação desse conhecimento. Vale ressaltar que as modalidades de cálculo estimativo e cálculo mental são, na maioria das vezes, pouco exploradas em sala de aula e por isso prevalece o ensino e a aprendizagem do algoritmo convencional para a resolução de praticamente todos os problemas utilizados no âmbito da escola. Eu já trabalhei com vocês, acho que uns 3 ATPCs atrás, a questão do cálculo mental, e a gente precisa lançar a mão deles também para que eles consigam perceber, porque às vezes eles não conseguem fazer exatamente, e aí a estimativa é importante, tá? Estimar o tamanho dos objetos faz parte da nossa vida cotidiana, às vezes a gente não tem como mensurar exatamente a medida, mas a gente consegue, olhando, observar se é maior ou menor, se é mais alto, se é mais baixo, enfim. Então, a gente precisa desse trabalho da questão do cálculo mental, né? E o cálculo mental a gente não está falando necessariamente de fazer uma conta, né? A gente está falando de resolver um problema, tá? Então, observe as figuras. Gabriela é mais alta que Júnior, então tá lá, 1,42 m, 142 centímetros, perdão. E tá o Júnior, que é um pouquinho mais baixo, tá? A gente tá vendo que ele é um pouquinho mais baixo, mas ele não é muito mais baixo, concorda? Então, ela tem 142 centímetros. Quantos centímetros aproximadamente Júnior deve ter? Então, olhando assim, a gente consegue, se o aluno sabe um pouco, ele vai observar que 50 centímetros é muito pouco. 81 centímetros, ele não chega nem a 1 metro. Então, 144 centímetros é maior do que a Gabriela. Então, provavelmente, então ele tem que ter essa noção, tem que ser trabalhada essa questão com ele, né? Observe as imagens abaixo, aqui no SAEP 2013. Dos objetos representados ao lado da figura que representa menos de 1 litro de capacidade, a gente tem um galãozão, eles conhecem o quê? O refrigerante, concorda? Às vezes eles conhecem esse galão de 5 litros aí de água, mas o que é um conhecimento geral é o refrigerante. Quanto tem no refrigerante? 2 litros. Então, o objeto que provavelmente vai ter, representa a capacidade com menos de 1 litro, qual que vai ser? O copo, né? Então, a gente precisa habituá-los com esses exercícios, tá? No caso do descritor D7, D8 e D9, as habilidades são avaliadas por meio de problemas contextualizados, que requeiram do aluno a compreensão de ordem de grandeza das unidades de medida. Cabe salientar que as medidas são amplamente utilizadas no cotidiano das pessoas e, portanto, as crianças precisam familiarizar com a linguagem própria desse contexto, tá? Com isso, o aluno amplia seu domínio numérico e compreende que as medidas têm seu caráter de precisão e que deve ser respeitado. Então, vamos lá. O SAEB aqui no D7, né? Um exemplo do descritor 7. Dona Clara está fazendo bolinhos de 60 gramas cada um. Quantos desses bolinhos ela fará com 1,2 kg de massa? Aí, ele vai fazer o quê? Vocês têm que ensiná-lo a fazer o quê? Essa associação, essa divisão para saber quantos. Então, às vezes ele vai fazer por isso que a gente fala, às vezes ele consegue resolver por algoritmo, mas às vezes ele vai usar uma estratégia pessoal, né? Por isso que aqui a gente tem que habituá-lo. No SARESP, essa questão do SARESP, a aula de natação de Joãozinho começa às 10h50 e termina às 11h40. Antes de entrar na piscina, é outro descritor esse, tá, gente? É o 8. Antes de entrar na piscina, é necessário fazer 15 minutos de aquecimento
e o resto do tempo é usado para nadar. O tempo que Joãozinho passa nadando é... Lembrando que esse descritor é o... Deixa eu ler para vocês, que é aquele que eu falei para vocês que pega. É o descritor 8, estabelecer relações entre unidades de medida de tempo, tá? Então, é 35 minutos. Então, precisa, como disse aqui, né, como eu coloquei acima, habituá-los a pensar nessas questões, colocando essas situações, problemas, desafiando. Então, às vezes vocês falam, Ana, mas é só... vamos fazer uma gincana com esses problemas, enfim... eu sei que vocês têm muito mais repertório para isso, para essas questões, para resolver essas questões do que eu, né? Que já saí da sala de aula já faz alguns anos. Mas colocar isso de uma maneira prazerosa, de uma maneira divertida, porque aí eles vão se habituar, eles precisam ter o hábito de fazer essa leitura e saber retirar da situação problema os dados que eles precisam para resolver, né? Então, é uma leitura, às vezes começa como uma leitura compartilhada, né, colaborativa, ali onde todo mundo vai, como é que a gente faz para resolver isso, tal, depois pode passar para uma gincana, onde um grupo brinca com o outro, depois passa para o individual, enfim, né, que nem quando a gente brincava da jornada da matemática, né, que se Deus quiser, o ano que vem nós vamos fazer a jornada da matemática. Então, nesse sentido, tá? E o descritor 9, que é estabelecer relações entre o horário de início e término e o intervalo de duração de um evento ou acontecimento. Então, tá aqui, faltam 5 semanas e 5 dias para Antônio completar 9 anos. Quantos dias faltam para o aniversário de Antônio? Então, também é uma questão de ensiná-los a interpretar, tá? As habilidades D10, D11 e D12 tratam basicamente das resoluções de situação-problema, fazendo uso do quê? De cédulas e moedas, trocas, e na D10 e na D11 e D12 da malha quadriculada, tá? É necessário salientar que o trabalho com o sistema monetário brasileiro é bastante difundido em sala de aula nas mais diversas situações de uso, compra e venda de produtos, tem mercadinho, né? Já vi várias coisas legais. No entanto, o trabalho com a malha quadriculada e sua utilização, tão solicitada nas avaliações externas, é, em muitos casos, pouco trabalhado em sala de aula, tá? Então, às vezes, a gente só trabalha ali o que está no material, né? Só faz aquele exercício e se limita àquilo, né? A gente precisa dar mais repertório para o aluno, tá bom? Então, eu vou ler um exemplo aqui de uma questão do descritor 10. Fernando tem no seu cofrinho 5 moedas de 5 centavos, 8 moedas de 10 centavos e 3 moedas de 25 centavos. Que quantia Fernando tem no cofrinho? Né? Aí vai fazer... Isso para eles eu acho que é muito simples. Aí no descritor 11, o descritor 11 ele vai trabalhar o quê? O perímetro, né? Então, na figura ao lado, cada lado do quadradinho mede 1 centímetro. Qual a diferença entre os perímetros da figura 1 e 2? Tá? Então, ele vai contar o lado do quadradinho e ver a diferença, tá? No Saresp, que é do Saresp 2011, Alice montou com retalhos de tecido um tapete como representado a seguir. Esse daqui já caiu no Saresp N vezes, né? Cada quadradinho é um retalho de 10 centímetros de lado, tá? Lembrando aqui, ó, ele vai contar 1, mas vale 10, né? Tem que pensar nisso. E é metro quadrado, é centímetro quadrado, enfim. A gente tem que chamar a atenção deles nesse sentido, tá? Mas também não é uma questão difícil, é uma questão que eles precisam ter o quê? Atenção, saber ali quais são as pegadas, né? Para afinar a conversa a respeito desse tema da Prova Brasil, é necessário pensar que as habilidades aqui discutidas fazem parte do cotidiano da vida das pessoas e, por isso, devem ser levadas em consideração no ensino e na aprendizagem dos alunos. Não é um conhecimento necessário apenas para a resolução das questões da prova, mas para o segmento da vida, assim como o, tá? Agora eu tenho ainda mais 6 minutinhos, eu vou pedir uma interaçãozinha com vocês para a gente terminar, tá? Para responder a questão a seguir, leia o seguinte relato de um professor. Eu vou ler para vocês, vocês leem aí. Eu sou o Marco e atuo há 10 anos no magistério, sempre ministrando aulas para o 5º ano do ensino fundamental. Para trabalhar com grandezas e medidas com a minha turma, eu costumo buscar em diferentes lugares, livros didáticos, sites, apostilas, situações, problema.
Eu crio uma grande lista delas para que os alunos possam respondê-las e, em seguida, corrijo uma por uma. Assim, acredito que meus alunos podem, de fato, melhorar e aprofundar seus conhecimentos e realizar a Prova Brasil com grande sucesso. Pensando no desenvolvimento dos conhecimentos, agora é a pergunta, né? Relacionados a grandezas e medidas, assim como na apropriação da linguagem matemática, como você reorientaria o professor Marco, a pensar sobre o ensino e aprendizagem desse tema? Como que a gente vai orientar? Será que o que ele está pensando, essa forma dele pensar de ajudar os alunos, está certo? É só isso? É isso que é para fazer? É só isso? Por favor, vamos participar aqui. A nossa interação para a gente conseguir fechar. Vamos lá, vamos lá. Como é que a gente pode reorientar o nosso professor aqui para dar uma força para ele pensar, tá certo, se é só isso? A Daiane, podemos levar objetos para medir na sala com a interação dos alunos. O professor aqui não estava pensando muito nisso, né? Opa, agora vocês estão indo rápido. Pode-se trabalhar com objetos do dia a dia, caixas de diferentes formas e outros objetos. Inicialmente, a manipular as diferentes formas e medidas, trabalhar com o concreto e, por último, lançar desafios. É isso aí, pessoal. Nosso professor aqui, Jaqueline, ele precisa trazer situações práticas para que os alunos vivenciem, exatamente. No final, assim, a ideia é que ele resolva esses problemas que ele passe, né? Essas situações, problemas, mas se não tiver subsídio ali, vai ficar difícil, né? Usar, Elsa, gordinhas, você vai querer me usar, Elsa? Canudos para construir sólidos, uso de fita métrica, caixas, observar telhados, exatamente. A Tisa colocou, ele é conteudista, né, esse professor. Gominhas, entendi, Elsa. Mas eu gosto de gordinhas e gominhas também. Contextualizar, a Deusa colocou, contextualizar os problemas com as situações vividas. A Sônia, ele pode utilizar situações problemas que contemplem as habilidades, trabalhar com comparação, usando o concreto e fazer correção junto com os alunos, fazendo refletir muito bem essa colocação aqui da Sônia. Fazer a socialização das estratégias, né? Quando a gente traz as estratégias dos alunos, é aquilo que a gente conversou lá atrás, na questão da leitura, às vezes o aluno trazendo coisas, quando a gente socializa, muitas vezes ele traz algumas formas de pensar que talvez nós não tivéssemos pensado e ajuda o colega, né? Trazer situações do dia a dia, Roseli. A Janiele, usar material do cotidiano no dia da escola, no dia a dia do aluno. A Rose, pôr em prática as situações, muito bem, né? Colocar em prática, a gente está falando que o professor não tem que fazer uma lista. Eu acredito que listas já não cabem mais para a nossa realidade, né? Antes tinha lista de exercícios, listas de contas, né? Hoje não cabe mais, a gente tem que propor situações em que eles sejam desafiados, porque se a gente propor uma lista, isso vai mostrar para ele que aquilo não são situações possíveis, né? Não são situações. A gente percebe que esse professor a gente tem que proporcionar oportunidades em que eles tenham situações em que eles se encontrem com diferentes situações para colocar em jogo o que eles sabem. Por exemplo, como ele colocou aqui, e fazer a correção. Corrijo uma por uma e pronto. E assim ele dá o certo e o errado. Isso, como colocou aqui a Sônia, se não tem aquela reflexão sobre isso, a troca, não, mas por que está certo? Mas por que está errado? Fica muito ela por ela. Hoje não dá mais para ficar nisso. Né? Hoje a gente não aceita, não consegue aceitar mais isso, né?
Janiele, fazer com que o aluno compartilhe com os colegas como chegou naquela ideia, estratégia, exatamente. E às vezes, gente, a gente coloca assim, eu coloquei até isso para os PCs, que eu estou fazendo um estudo com eles de umas coisas, e eu coloquei assim, a gente faz boas perguntas, mas quais são essas boas perguntas? A gente tem que pensar nisso, né? Às vezes eu faço, eu escuto, eu pergunto para o aluno assim, como que você resolveu esse problema? Ah, eu fiz de cabeça. Aí você simplesmente aceita, não, tudo bem, mas como que você pensou? Aí, às vezes, ele não consegue te explicar. E aí você tem que dar alguns exemplos de como ele pode te explicar para ele falar, não, ó, eu peguei 10 aqui, 10 quilos aqui, pus 2 ali, entendeu? Aí você tem que demonstrar, porque às vezes ele não sabe te explicar ainda o pensamento, o cálculo mental que ele fez. Então, a gente tem que modelizar para o aluno, né? Então, é super importante isso que a Janiele colocou, que a Sônia tinha colocado lá, socialização das ideias, eu acho. E depois que socializa, aí sistematiza, aí você vai validar. Essa daqui está certa. Por quê? Porque isso. Esta daqui poderia ser feito diferente para chegar na maneira certa? O que chega, até onde nós chegamos que está certo? Entende? É mostrar os caminhos. Porque eu acho que aí facilita para o aluno, né? Depois que ele tem um modelo, a gente modeliza, aí ele começa a se tornar mais habitual, mais simples para ele, né? Mas a gente não pode desanimar, né? Bom, sistematizando para fechar aqui, o trabalho com os conteúdos da matemática, mais precisamente, do grandezas e medidas, deve, em primeiro lugar, respeitar os saberes dos alunos e agrupá-los de forma que possam discutir o problema que necessitam resolver, tá? No caso do professor, há duas concepções que precisam ser repensadas lá do nosso professor Marco, né? A primeira diz respeito à quantidade, já que se pauta na fixação de conteúdo didático. Segundo essa concepção, quanto mais exercícios os alunos fazem, mais eles compreendem o conteúdo. Na verdade, porém, devemos considerar a qualidade e não apenas a quantidade das situações problema, né? Porque eu vou falar para vocês, eu já fiz probleminha, minhas professoras já, mas eu vou falar para vocês que eu não sabia o que eu estava fazendo direito. Ao passo que se fosse me dada a oportunidade que hoje nossos alunos têm, muito provavelmente a minha compreensão teria sido melhor, né? Já a segunda diz respeito ao agrupamento e à interação aluno-aluno e aluno-professor, pois demonstra em relação bastante protocolar entre a classe, em que o aluno realiza tarefas de forma individual, tendo como único destino o professor, que por sua vez atribui uma nota, né? Essa relação de fazer essa lista de problemas aqui foi isso que demonstrou para a gente, né? Parece que os alunos não podem conversar, né? O que muitos professores às vezes acham que a sala tem que ficar em absoluto silêncio, né? Que eles não podem trocar ideias, eles precisam ser direcionados, mas eles precisam trocar muitas ideias a partir daquilo que é proposto, né? Cabe pensarmos em situações em que os alunos sejam agrupados e tenham um objetivo comum na atividade, pois a interação também é necessária para que se possa aprender matemática. E aqui, gente, a gente está falando de interação e a gente não está tentando. Eu não estou falando só do agrupamento físico, tá? Porque a gente pode fazer também, respeitando essa situação que nós estamos vivendo, a gente consegue seguir os protocolos, fazendo agrupamentos de ideias, fazendo a gincana, cada um sentado no seu lugar, né? Fazendo a atividade de auditório na correção, chamando o aluno à lousa para explicar para a turma como ele resolveu, né? Então, a gente tem como se adequar a essa realidade, né? Podemos falar que não dá para fazer porque não estamos todos na escola ou que não podemos nos aproximar fisicamente. Porque antes a gente fazia os grupos mais próximos, né? Enquanto não podemos, a gente pode lançar mão de outras estratégias, tá? Bom, eu finalizo aqui. Vou descompartilhar a minha tela, eu finalizo. Eu não consigo trabalhar com vocês, pessoal, todas as unidades temáticas, né? Eu não consigo fazer isso. Mas eu mostrei para vocês aqui 2 unidades temáticas para mostrar o movimento que se pode fazer para analisar as questões do SAEB, né? Sugiro ainda, deixo aquela sugestão daquele professor Werles, eu não sei o nome direito, mas eu coloquei naquele grupo que a gente tem, né? O exemplo daquilo lá tem algumas questões que são válidas e estão separadas por descritores. Então,
quando a gente trabalhou na língua portuguesa, eu já falei com vocês sobre elas. Então, de matemática nós também temos, tá? E tentar minimizar um pouco tudo isso que a gente viveu, né? Tentar minimizar esses impactos, trazendo o mais prático possível para o aluno e depois sistematizando, né? Porque a gente não pode só trazer para o prático, a gente tem que balancear, né? Porque, como disse aqui, por exemplo, quando ele for para o ciclo 2, se ele não tiver as nomenclaturas corretas, se ele não tiver a base certa, se ele só souber que o pontinho ali é o pontinho e não é o vértice, não souber o nome certo, ele não vai conseguir seguir. O professor do sexto, sétimo vai ter que retomar, tal. Então, tem coisas ali que a gente são estruturantes, tá? Vou pedir para vocês, quem quiser, abrir a câmera para a gente fazer um registro, porque tudo temos que registrar, é importante. Estamos aqui muitas pessoas. Se alguém quiser falar alguma coisa também, eu sei que eu falei pra caramba, né? Mas eu tenho que falar porque eu tenho pouco tempo. E espero que tenha sido válido para vocês. Quem quiser fazer uso da palavra pode falar, viu, pessoal? Fiquem à vontade. A gente já passou 2 minutinhos do horário, mas fiquem à vontade. Ah lá, agora eu tô conseguindo ver. Aí. Peraí que tem mais gente abrindo a câmera, tá? Para sair todo mundo. A Jucimara tá aí também, Jucimara. Eu estava desde o início. Ah, que bom! É que nós tínhamos uma reunião aqui na escola, acabamos ficando por aqui. Legal. Bom, pessoal, já fiz o registro, agradeço muito a presença de todos. Espero que todos tenham uma boa noite. Fiquem com Deus, tá? Obrigada pela presença. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Viu nós, graças a Deus. Eu vi você, Sônia, eu vi. Aí, ó. Ela tava falando. Ela mandou para participar. É. Isso, né? E agora... Beijo, Jean. Bom descanso, bem. Ai, meu Deus. A mulher não ia te ver, ia falar assim, não. Aí a mulher ligar para você e falar assim, escuta aqui, você não participou da reunião, né? Ela não tinha me visto. O áudio aberto. Ai, meu Deus. Boa noite, tchau. Boa noite A a mulher tá todos. aqui ainda, não sai mais.